Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar um assunto novo, a gente vai começar a discutir sobre a origem da vida. A gente terminou o assunto de genética e de noções de biotecnologia, então vamos discutir um pouquinho sobre como a vida começou, como surgiram os primeiros seres vivos no planeta Terra. Bom, é muito óbvio a gente definir, né, o que está vivo e o que não está vivo. Então, por exemplo, é muito óbvio dizer que nós estamos vivos, que minha cachorrinha aqui comigo, ó, a Amy, ela tá viva, que o computador de vocês, ou o celular de vocês, que vocês estão me observando, não está vivo, né? Então, a gente sabe muito bem definir o que está vivo e o que não está vivo. Mas aí eu queria perguntar para vocês, e a definição de vida? Qual é a definição de vida para vocês? O que é vida? Essa definição, eu acho que ela é uma definição um pouquinho mais complexa, né? Embora a gente tenha na nossa consciência uma intuição, né? O conceito de vida ele é intuitivo, definir vida propriamente não é tão simples. Então, existem várias definições, eu trouxe alguns exemplos de definições de vida, tá? Então, por exemplo, uma definição diz que vida é o espaço de tempo entre o nascimento e a morte. Uma outra definição, um pouco mais filosófica, diz que é um fenômeno que anima a matéria. Então, se você tem uma matéria animada, quer dizer que aquela matéria ela está viva. E o que anima aquela matéria é a vida. Essa outra eu achei muito legal, que é uma definição de vida, vamos dizer assim, de roda de amigos, né? Que estão conversando. E aí eu achei bem interessante, que é a definição doença terminal que pode ser transmitida sexualmente. E uma definição mais biológica, se a gente for partir para uma ideia mais científica, diz que a vida é um sistema químico autorreplicativo que evolui. Então, basicamente, é um sistema químico por quê? Porque é dependente de transformações químicas, autorreplicativo porque é capaz de se replicar, de se reproduzir, e que evolui no sentido biológico. Então, evolução, a gente vai entender mais para frente que evolução no sentido biológico não está relacionada à melhora. Muitas pessoas dizem, nossa, eu estou evoluindo, como se eu estivesse melhorando em alguma coisa. Eu estou evoluindo no jogo de videogame, como se você estivesse melhorando. Mas, biologicamente falando, evolução ela não tem esse sentido necessariamente de melhora. Evolução biológica é apenas uma mudança. É uma mudança que permite, ou que favorece, na verdade, que favorece uma adaptação do ser a um determinado ambiente. Isso está relacionado à evolução biológica. Tá? Então, basicamente, esse último conceito, sistema químico autorreplicativo que evolui, ele é um conceito um pouco mais biológico. E eu quero deixar claro que a gente vai discutir nessa aula, né, ao longo dessa semana, sobre a origem da vida, é a parte científica. Então, a gente não vai se apegar, por exemplo, a questões religiosas ou questões filosóficas. O nosso intuito aqui é discutir ciências, beleza? Então, vamos lá. Mesmo assim, ainda é muito complexo, tá? É muito complexo a gente definir de fato o que é vida. Então, o que os cientistas eles costumam fazer? Eles costumam elencar características comuns a todos os seres vivos para definir o que é vivo e o que não é vivo. Então, quais são essas características, né? O que um ser vivo ele deve ter? Quais são as características desse ser vivo para ele ser considerado vivo, né? Para ele ser considerado um ser que está vivo. Então, primeira coisa, organização. Os seres vivos, eles têm um certo grau de organização. Por exemplo, seres multicelulares, eles são organizados, todos os seres multicelulares, eles são formados por inúmeras células, de uma forma muito organizada. E até os seres unicelulares, a célula em si, ela é extremamente organizada. Então, ela é formada por átomos específicos que formam moléculas específicas, que se organizam de uma determinada forma, formando estruturas específicas. Então, esse nível de organização é muito importante para a vida. O que mais? Seres vivos, eles possuem metabolismo. Metabolismo seria o conjunto de todas as reações químicas de um ser. O conjunto de todas as reações químicas que acontecem, por exemplo, dentro de uma célula. Isso é o metabolismo celular. Então, é um conjunto de reações químicas que permite a produção de energia, que permite você construir moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples
ou degradar degradar moléculas complexas e construir moléculas simples. Então você pode fazer as duas coisas. No metabolismo existem reações que vão ter como produto final moléculas mais simples, como é o caso, por exemplo, da respiração celular, onde a glicose ela é quebrada formando gás carbônico e água. Então eu tenho compostos mais simples sendo formados. Mas pode acontecer o contrário. Podem acontecer reações químicas onde eu tenho moléculas mais complexas sendo formadas, como na formação de proteínas a partir da união de aminoácidos. Beleza? Então, os seres vivos, uma característica é eles terem metabolismo. Tanto que essa característica, se a gente partir disso, ela vai nos dizer que os vírus não são vivos. Porque os vírus não têm metabolismo próprio, tá? O que mais? Homeostase. O que é a homeostase? Homeostase é a capacidade que um organismo tem de atingir o equilíbrio, de não sofrer mudanças bruscas de acordo com o ambiente. Por exemplo, nossa temperatura corporal está em torno de 36,5 graus e ela é mantida independente da temperatura externa. Esteja muito frio ou esteja muito calor, o nosso organismo ele mantém a nossa temperatura corporal. Isso é uma característica de manter o equilíbrio do organismo, ou seja, a homeostase, ok? O que mais? Crescimento. Seres vivos, eles têm a capacidade de crescer, né? Crescer em número de células ou crescer em tamanho, se reproduzir, ou seja, gerar descendentes. Então isso é extremamente importante também, né? Do ponto de vista de determinar o que é vivo. Ter reação, ou seja, reagir a estímulos. Quando nós somos estimulados, nós reagimos. Então, se você pegar um alfinete e cutucar alguém, a pessoa vai tirar o braço. Se você encostar o seu braço numa frigideira quente, você instantaneamente vai puxar, né, o braço. Então, isso é uma reação a estímulos, isso é característica de seres vivos. E evoluir, como eu falei, né? A evolução, ela é uma característica básica dos seres vivos, que é essa capacidade de mudar, de sofrer mudanças, e essas mudanças, elas permitirem uma adaptação ao meio, beleza? Então é isso. É claro que, olha que interessante, mesmo que a gente tenha todas essas características, nem todos os seres vivos, eles vão conter absolutamente todas elas. Elas estão relacionadas a seres vivos, mas, por exemplo, se a gente pegar a mula, ela não se reproduz. Ela é um organismo estéril, mas ela está viva, é óbvio, é intuitivo, a gente sabe que a mula está viva. O que mais? Vamos supor que uma pessoa seja tetraplégica, então ela não sente, por exemplo, os membros. Se você cutucar essa pessoa, ela não vai reagir a esse estímulo, mas ela está viva, a gente sabe, né, que ela está viva. Então reparem que não é tão simples, que não é tão óbvio a gente definir vida, muito menos elencar características comuns a todos os seres vivos, absolutamente. E aí a gente volta até na questão do vírus. O vírus não tem metabolismo, mas será que isso realmente é suficiente para dizer que ele não é um ser vivo, já que ele evolui, já que ele se reproduz, né? Ele tem ele é extremamente organizado, é uma partícula extremamente organizada, então ele tem outras características de seres vivos, ok? Beleza. Sabendo, assim, então, mais ou menos o que é vida, né? Após essa discussão, quando que a vida surgiu no planeta? Quando que a vida surgiu na Terra? Os indícios dos primeiros seres vivos datam de cerca de 3,8 a 3,5 bilhões de anos. Esses são os primeiros indícios fósseis. Em 2017 até saiu um artigo sugerindo até a descoberta de um fóssil, de um micro-organismo, né, fossilizado em uma rocha, que seria até mais antigo, em torno de 4 bilhões de anos. Mas reparem que a Terra ela surgiu, estima-se, né, que ela surgiu há 4,6 bilhões de anos aproximadamente. E a gente ficou alguns milhares e milhões de anos, né, a Terra ela ficou em algum momento, no seu início, sem, aparentemente, vida. Não temos nenhum indício de vida que data desde o início do surgimento da Terra. Por quê? Porque, na verdade, a Terra, no início, ela tinha condições extremamente inóspitas.
Então, se a gente pensar na Terra primitiva, lá no surgimento, como era a Terra primitiva? A Terra primitiva era algo mais ou menos assim, nessa figura. Então, ela era extremamente quente no início, bem no início de sua formação. Estima-se que a temperatura na Terra é em torno de 1.500 graus Celsius. Existia uma altíssima atividade vulcânica, o solo era coberto por magma. A atividade vulcânica, ela liberava gases tóxicos, então, principalmente os principais gases presentes na atmosfera eram amônia, era metano, tá? Hidrogênio também, que não que seja tóxico, mas tinha bastante hidrogênio. Não havia oxigênio na atmosfera terrestre nesse primeiro momento. Não que a vida dependa de oxigênio. A vida humana depende, mas a gente vai ver que existem vários organismos que não dependem de oxigênio, tá? Mas era bastante diferente. O que mais? Existiam, o tempo todo ficavam caindo meteoritos, e isso gerava impacto e instabilidade na Terra. Grandes descargas elétricas. A Terra ela não tinha uma camada de ozônio protetor, então a incidência de radiação ultravioleta era extrema. Então realmente era um ambiente bastante inóspito. E só com o resfriamento da Terra, quando a Terra começou a resfriar, e aí começou a surgir água no estado líquido, né? Isso, a partir daí, que a gente acredita que começou a ter condições para o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, por isso que existe um gap, existe um momento da história da Terra em que ela não foi habitada, aparentemente, por nada, por nenhum organismo. Beleza? Ok. Bom, mas então a gente sabe, né, que os seres vivos eles surgiram ali a partir de 3,5 bilhões de anos. E uma questão que afligia muito a humanidade, muitos pensadores antigos, muitos filósofos, era como surgem os seres vivos. Então existem algumas teorias, né? Na verdade, existiram duas principais teorias para tentar explicar como os seres vivos surgem. A primeira dela foi estabelecida por Aristóteles, né? Na verdade, Aristóteles a gente já comentou lá na parte de genética, que ele falou um pouquinho, ele deu pitaco ali sobre a hereditariedade. Aristóteles ele era um filósofo grego que ele realmente foi muito influente na ciência como um todo. E ele viveu no século IV a.C. e ele também sugeriu como que os seres vivos eles se originavam, como que os seres vivos surgiam. Ok? Então ele fez essa sugestão. Qual era a sugestão dele? A sugestão dele era que seres vivos, para que eles surgissem, eles dependiam de uma certa força ativa ou de um sopro vital. E esse sopro vital, ele era transportado pelo ar. Também, e por isso também ele era chamado de pneuma. Pneuma faz referência ao ar. Então, se a gente pensar no pneu, o pneu é algo que é cheio de ar. Pneumologista é a especialidade médica que vai tratar dos pulmões, que é o órgão que está relacionado à respiração. Então, a gente tem essa primeira ideia de Aristóteles, que a vida, para ela surgir, era necessário um sopro vital que era transportado pelo ar. Esse sopro vital, ele também, em alguns casos, poderia ser transportado no momento da reprodução, como no caso do ser humano. Mas para alguns seres vivos, o ar em si ele era fundamental para a criação dos seres. E ele tinha a ideia de que alguns seres vivos surgiam a partir de matéria não viva, a partir desse sopro vital. Então ele começou a fazer observações, por exemplo, de enguias de água doce, e ele não conseguiu detectar nessas enguias nem órgãos reprodutores, nem ovos. Então ele sugeriu que as enguias elas surgiam de algo inanimado, e o que dava vida a esse ser inanimado, essa matéria bruta, era o sopro vital. Beleza? Essa teoria ela ficou conhecida como teoria da geração espontânea. Algo que é gerado espontaneamente. E é curioso que pesquisadores e filósofos muito importantes, muito renomados, eles defendiam essa teoria. Então, como exemplo, a gente tem René Descartes e Isaac Newton.
René Descartes, extremamente importante na área da matemática, pai da geometria analítica, e Isaac Newton, extremamente importante na área da física, pai da física moderna, né, com a sua teoria da gravitação universal. Então, são pessoas que até hoje, muitas vezes, elas são difíceis de serem compreendidas, porque eram realmente geniais na área delas, mas que, olha só, naquela época acreditavam e defendiam uma teoria que hoje para a gente parece ser meio boba, que é a teoria da geração espontânea, que seres vivos poderiam surgir de seres não vivos. Ok? Bom, a teoria da geração espontânea ela recebe um outro nome. Ela recebe também o nome de abiogênese. Então, se a gente pegar aqui a etimologia da palavra, a gente sabe que a refere-se a negação. Né? O prefixo a, ele refere-se a uma negação. Bio está relacionado à vida e gênese está relacionado à origem, à criação. Então, seria a origem a partir de algo não biológico. Ok? A gênese a partir de algo não biológico, por isso que é a biogênese. Então, teoria da geração espontânea ou abiogênese dizia que a vida ela surgiria a partir de matéria não viva ou matéria bruta ou de seres inanimados. Essa teoria era tão forte e ela foi forte por muito tempo, a gente vai ver, mas chegou a um ponto de um médico em Bruxelas, chamado Van Helmont, ele escrever receita para você conseguir criar rato a partir de matéria inanimada. Então, o que ele sugeria, né? Se você quiser criar rato, e eu não sei absolutamente por que alguém gostaria de criar um rato, né, em sua casa, mas, bom, se você quiser, o que você deve fazer? Você deve pegar uma camisa, por exemplo, extremamente suja, aquela camisa que você chegou do futebol, sabe? Suada, suja. Pegar essa camisa, jogar ela num cantinho escuro, de preferência que não tenha muita luz, nem muito movimento, né? Num cantinho ali, num porão, por exemplo. E espalhar sobre essa camisa alguns grãos de trigo ou de milho e deixar que, segundo ele, com 21 dias surgiriam ratos, né? Olha que interessante. E a gente pode pensar que a metodologia científica naquela época ela era bastante falha, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer um experimento científico, isso é basicamente um experimento, a gente tem que pensar em todos os controles experimentais. Então, a gente tem uma hipótese e a gente tem que controlar tudo externo que possa agir sobre o meu experimento para eu realmente ter um resultado que seja um resultado válido, beleza? Ele simplesmente ignorou a possibilidade de ratos que estavam no ambiente irem até aquele local para se alimentar, por exemplo, de trigo e de milho. Ele ignorou essa possibilidade. Então, para ele, os ratos eles surgiam a partir do milho e do trigo e da roupa suja. Da mesma forma, ele acreditava que jacaré em pântano surgia a partir de troncos, que larvas surgiam a partir de alimentos podres, ok? Então, aquela larvinha da goiaba, sabe? Ela surgia da goiaba. Então, era essa a ideia. Bom, é claro que essa receita dele, muitas pessoas falaram, pô, será mesmo? Será mesmo que rato surge de uma roupa suja com trigo? E possivelmente pessoas devem ter tentado fazer e não tiveram um resultado positivo, né? E isso começou a levantar uma outra hipótese, que é a hipótese da biogênese, ou teoria da biogênese. Reparem, se a gente for pensar na etimologia da palavra, que agora eu não tenho o prefixo a, que é a negação. Então eu estou dizendo que a gênese, ou a criação, é a partir da vida. A teoria da biogênese dizia que todo ser vivo se origina a partir de outro ser vivo. E um pesquisador bastante importante para fortalecer a teoria da biogênese inicialmente foi Francesco Redi, um italiano, que em 1668 propôs um experimento bastante simples, mas que foi muito importante para muitas pessoas repensarem sobre a abiogênese. Então, como eu disse, né, a teoria da geração espontânea, ela sugeria, por exemplo, que moscas surgiam
larvas, na verdade, surgiam a partir de alimentos em decomposição. Só que Francesco Redi, ele começou ele aparentemente lendo, ele percebeu que algumas pessoas, elas evitavam que moscas pousassem em ferimentos para não dar bicheira. Então tinha essa indicação, né? Se você tiver com ferimento, não deixe moscas pousar porque pode dar bicheira. E ele fez uma relação entre a mosca e a larva. Então ele falou, poxa, será que a mosca tem alguma coisa a ver com a larva? Será que se eu impedir, então, o acesso da mosca, por exemplo, a um alimento que está ali em decomposição, não vai surgir larvas? A larva, ela depende da mosca, e a gente sabe, né, hoje, que, na verdade, a larva é um estágio da metamorfose da mosca, né? Então, o que ele fez? Ele elaborou um experimento bastante simples. Ele pegou inicialmente um frasco e ele fechou o frasco, botou um pedaço de bife, na realidade, lá dentro, né, um pedaço de carne, vedou esse frasco e deixou um outro frasco aberto. E o que ele notou? Ele notou que no frasco fechado, completamente fechado, a carne, embora ela apodrecesse, não havia surgimento de mosca. Enquanto que no frasco aberto, surgimento de larva, desculpa. Enquanto que no frasco aberto, que as moscas podiam pousar, podiam ter acesso à carne, ele observava o surgimento de larvas. Então ele conseguiu mostrar que a larva, ela não surgia da carne absolutamente, ela surgia, na verdade, somente quando a mosca tinha acesso, porque, afinal de contas, a mosca depositava os ovinhos na carne que, posteriormente, davam origem às larvas. Beleza? Só que a galera abiogenista, o pessoal que não acreditava na biogênese, que defendia que seres vivos podiam sim ser originados a partir de matéria inanimada, eles falaram, bom, existe um problema aqui no seu experimento, Francesco Redi, na verdade. Qual é o problema que eles disseram? Que ao fechar o frasco, ele impedia o sopro vital, que o sopro vital chegasse até a carne, que era justamente aquele sopro que dava vida e que era transportado pelo ar. Então ele elaborou um outro experimento, aqui mostrado pelo frasco 2, que ao invés dele vedar completamente, ele usou uma espécie de redinha, tipo uma gaze, sabe? E ele colocou essa gaze de forma que havia passagem de ar, mas a mosca, ela não conseguia ter acesso à carne, porque ela não conseguia passar pelas entranhas dessa redinha, beleza? E o que ele observou? Ele observou que, da mesma forma, a carne, ela apodrecia, mas não havia surgimento de larvas. Novamente indicando que a larva, ela só surgia quando as moscas pousavam, e essas larvas, posteriormente, se transformavam em moscas. Então, o que estava indicando? Estava indicando que seres vivos, na verdade, eram formados apenas de outros seres vivos, e não da carne em decomposição. Só um detalhe, a carne, ela decompõe por quê? Porque existiam micro-organismos, e esses micro-organismos, eles estão presentes no ar e eles conseguem contaminar a carne, beleza? Então, a decomposição acontecia, só que nessa época eles não sabiam sobre o micro-organismo, eles estavam olhando somente organismos macroscópicos. Então, esse experimento de Francesco Redi fortaleceu a teoria da biogênese, só que ele deu um azar. Logo em seguida, logo depois, na verdade, um comerciante que tinha por hábitos polir lentes, que era Anthony van Leeuwenhoek, ele criou um microscópio bastante rudimentar, então ele era um ótimo poledor de lentes, e ele criou esse aparelhozinho aqui, pessoal, que era um microscópio, na verdade, extremamente rudimentar, mas com um poder grande de aumento, um aumento de cerca de 300 vezes. E ele começou a observar vários materiais. Ele observou poça de água, de água. Ele observou, a gente falou dele, inclusive, no início, quando ele observou o sêmen, ele detectou a presença do espermatozoide, ele observou sangue. Então, observando vários materiais diferentes, ele começou a visualizar organismos muito pequenininhos que eram, pelos desenhos dele, muitas vezes móveis. Por serem móveis, esses organismos bastante pequenos,
ele deu o nome de animáculos. A gente tem que pensar que, na época, os seres vivos eram classificados ou em animais ou em vegetais. E o que diferenciava o animal do vegetal era o movimento. Então, como esses seres pequenos, eles tinham movimento, ele chamou esses seres de animáculos, pequenos animais. Hoje a gente sabe o que ele estava observando eram micróbios, micro-organismos. Então, ele observou, por exemplo, paramécio, ele observou algumas bactérias. Pelos desenhos, a gente consegue identificar. E aí, o que aconteceu? O pessoal, os cientistas da época falaram, nossa, então existe um mundo microscópico? E aí eles começaram a hipotizar que esses seres microscópios, eles sim surgiam de matéria inanimada. Que tudo bem, que os seres macroscópicos, eles surgiam a partir de outros seres vivos, mas que esses microscópicos, que a gente não consegue nem enxergar direito, e que eles provavelmente surgiam sim da matéria inanimada, como, por exemplo, bactérias que surgiam da carne em decomposição, ok? Isso reanimou fortemente a hipótese da geração espontânea. Bom, e aí, no século XVIII, houve um episódio na ciência entre um embate entre dois cientistas, entre dois pesquisadores, que foi o inglês Needham e o italiano Lazzaro Spallanzani. Inclusive, Spallanzani era padre. Tá? Needham, ele defendia a teoria da abiogênese, ou seja, que os seres vivos podiam sim originar a partir de matéria inanimada. Enquanto que Spallanzani defendia a teoria da biogênese, que todo ser vivo se origina a partir de outro ser vivo. Então, inicialmente, Needham ele elaborou um experimento para comprovar a sua teoria da abiogênese. O que ele fez? Ele pegou alguns frascos, algumas dezenas de frascos, e ele colocou um caldo, tipo um caldo nutriente que a gente chama, que é um caldo, por exemplo, de caldo quinor, de caldo de galinha, um suco de fruta. O importante é que seja um caldo que contenha nutrientes, ok? E esses nutrientes, eles vão permitir, claro, o crescimento de micro-organismos. Então, ele pegava, fazia esse caldo nutriente, colocava em frascos e, posteriormente, ele fervia esse caldo por aproximadamente 30 minutos. Depois de ferver por 30 minutos, então, qual que era a ideia dele? Bom, se existia algum ser vivo aqui, eu matei esse ser vivo com fervura. Depois de ferver por 30 minutos, ele fechava com rolhas os frascos e observava se havia crescimento posteriormente. E o que ele verificava é que, após alguns dias, ele conseguia, sim, detectar contaminação por micro-organismos nesse caldo. Então, isso fortalecia a teoria da abiogênese. Por quê? Porque ele falava, bom, eu fervi, matei qualquer forma de vida, fechei, e mesmo assim, há contaminação de micro-organismos, então é porque esses micro-organismos realmente, eles surgem a partir do caldo, eles surgem do nada, eles surgem por geração espontânea. Ok? Então, esse foi o experimento dele para fortalecer a teoria da abiogênese. Spallanzani fez um experimento similar, pouco tempo depois, para tentar fortalecer a teoria da biogênese e contradizer a hipótese, o experimento de Needham. Então, o que ele fez? Ele pegou algo bem parecido com Needham, ele pegou frascos, colocou caldos nutritivos dentro desse frasco, só que agora ele ferveu por 1 hora. Ele fez uma fervura longa, mais longa, antes foram 30 minutos. E ele não fechou com rolha, na verdade ele vedou o gargalo. Como? Ele derreteu a ponta do gargalo, e ao derreter o vidro se auto-vedou. Então ele vedou completamente. E depois de dias ele não observava contaminação nos caldos nutritivos. Então, nesse caso, fortalecia a teoria da biogênese, porque não havia crescimento de ser vivo a partir do caldo, após a fervura. E aí a gente tem as questões, A partir desse experimento, o que aconteceu? Bom, então primeiro, vamos relembrar. Needham, o que ele fez? Ele ferveu um caldo nutritivo e fechou com rolha. Ele ferveu por 30 minutos. E aí surgiram micro-organismos e ele disse que os micro-organismos surgiram por geração espontânea. O Spallanzani, o que ele fez? Ele ferveu o caldo nutritivo por mais tempo, por 1 hora, e ele lacrou o frasco, derretendo o vidro.
Ele não fechou com a rolha. E nesse caso, não apareceram micro-organismos. Então, para Spallanzani, o que ele falou para Needham, né? Ele disse, bom, o experimento de Needham surgiram micro-organismos, por quê? Porque o tempo de fervura era menor, então era um tempo de fervura que não necessariamente matava todos os micro-organismos que estavam inicialmente ali presentes, né, naquele ambiente. E a rolha também pode não vedar completamente. A rolha pode, inclusive, estar contaminada. Então, por isso que houve crescimento de micro-organismos. Já Needham dizia, não, na verdade, o que aconteceu é que com o experimento de Spallanzani, quando ele ferveu por muito tempo e lacrou, então a fervura, ela destruiu a força vital, que era aquela força, aquele sopro de vida presente no ar, e ao lacrar ele impedia a entrada da força vital. Tanto que quando Needham dizia, né, que quando Spallanzani ele quebrava o vidro, né, o bico do vidro e permitia a entrada de ar, havia crescimento de micro-organismo, porque a força vital ela entrava novamente. Eu só queria deixar claro que existem micro-organismos que eles sobrevivem a muito tempo de fervura. Existem bactérias que elas sobrevivem até 20 horas de fervura, dependendo da bactéria, né, como a bactéria, por exemplo, que causa o botulismo, porque ela gera uma estrutura chamada endósporo, que é uma estrutura extremamente resistente ao calor, tá? Então, quando a bactéria está num ambiente inóspito, ela pode gerar essa estrutura, que é uma estrutura extremamente resistente à dessecação, ao calor, e ela só vai, entre aspas, voltar à vida ativa quando ela estiver num ambiente que seja favorável. Então, atualmente a gente sabe que o tempo de fervura por exemplo, que Needham utilizou lá de 30 minutos, de fato é um tempo de fervura que não vai matar grande parte de micro-organismos. E aí ficou nesse impasse entre Needham e Spallanzani. Até que a Academia Francesa de Ciências, que era extremamente importante na época, ela, para acabar com essa questão, né, da abiogênese e da biogênese, ela falou que daria um prêmio para quem conseguisse, de fato, fazer um experimento que comprovasse uma das duas teorias. E aí teve apenas um inscrito, que foi Pasteur. Pasteur é um cara extremamente importante na microbiologia, é um cientista importante em vários aspectos. A gente já mencionou, por exemplo, a questão da pasteurização, quando ele determinou o processo de fermentação e estabeleceu um processo de aquecimento de alimentos num período controlado para que o alimento não perca suas propriedades nutritivas, nem mude o sabor, mas um tempo suficiente para matar micro-organismos, que é a pasteurização. Então, Pasteur ele é considerado, na verdade, o pai da microbiologia. Ele foi extremamente importante para a ciência e ele era muito renomado. Então, em 1860, Pasteur ele realizou um experimento que finalmente pôs fim a essa questão, fortaleceu a biogênese, tá? Ou seja, fortaleceu a teoria de que os seres vivos só surgiam a partir de outros seres vivos e acabou com essa questão. O que ele fez? Esse experimento é muito importante. Ele pegou o caldo nutritivo, novamente, né, um caldo com nutriente, colocou em um frasco, só que agora ele esticou o pescoço desse frasco, formando um S. Estão vendo? Ele alongou e esticou esse pescoço, formando o que a gente chama de frasco com pescoço de cisne. Ok? Então, reparem que ele não vedou, ficava aberto. Ele não fechava, mas ele tinha essa volta, essa curvatura no pescoço. E ele pegou, ferveu esse caldo por aproximadamente 1 hora, né? Então, ferveu esse caldo e pronto. O que aconteceu? A fervura, ela matou os micro-organismos ali presentes e quando esfriou, quando ele desligou e esfriou, aquele vapor, ele condensou e formou gotículas. E essas gotículas, elas ficaram localizadas nessa região aqui da curvatura do pescoço de cisne, aqui nessa região.
Essas gotículas, elas serviam como uma espécie de filtro que barrava a entrada de micro-organismos. Então, reparem que mesmo ele estando aberto, mesmo havendo a entrada do ar ou da força vital, da pneuma, era isso que ele queria manter, né? A entrada do ar para ninguém dizer para ele, não, mas e a força vital? Então havia entrada do ar, só que os micro-organismos eles não eram capazes de acessar o caldo nutriente, contaminar e se desenvolver. Por quê? Porque eles eram barrados, literalmente, nessa região. Eles não conseguiam fazer essa curva e entrar. E tinham gotículas de água que impediam que os micro-organismos eles chegassem, tá? Embora o ar chegava. Então, depois da fervura, esse caldo nutriente ele permaneceu sem contaminação por muitos dias, meses, por muito tempo, tá? E mais do que isso, se alguém virasse e falasse, não, mas a fervura matou a força vital, por isso que não houve crescimento, quando ele quebrava o frasco, havia crescimento de micro-organismos. Então, não tinha esse negócio de que a força vital foi destruída, e nem que ele impedia a entrada do ar. Então, aquelas duas críticas dos abiogenistas, Pasteur, ele simplesmente, com esse experimento, ele conseguiu mostrar que não tinha sentido. Beleza? Com isso, finaliza a questão. Hoje nós sabemos, claro, que todos os seres vivos eles se originam a partir de outros seres vivos, que a teoria da biogênese ela está correta, mas fica a dúvida. Se todo ser vivo surge a partir de um outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Essa é uma questão interessante, né? Então, a teoria da biogênese, ela diz que todo ser vivo se origina a partir de outro ser vivo, e hoje nós sabemos disso. Mas e o primeiro ser vivo? Como ele surgiu? E é isso que a gente vai discutir na próxima aula. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.